Sabe o que mais sabota uma vida com propósito? A insegurança. Sim, ela é humana, é comum, é compreensível, mas quando a insegurança se instala como um padrão emocional, ela passa de um simples desconforto para uma prisão invisível. A insegurança tira da gente não apenas as oportunidades, ela rouba a nossa paz, corrói a nossa autoestima e faz com que vivamos uma vida que não é nossa. Porque, no fundo, a insegurança é o medo disfarçado de proteção. E a pergunta é: até quando você vai deixar o medo dirigir esse carro chamado vida? Tornar-se uma pessoa segura não é sobre eliminar o medo, é sobre aprender a lidar com ele. Pessoas seguras sentem medo. Acredite se você quiser, elas sentem vergonha, sentem dúvidas, mas elas escolheram não viver dominadas por isso. Elas compreenderam que a vida é um eterno palco de incertezas e mesmo assim elas dançam conforme a música. Neste vídeo nós vamos conversar sobre as raízes da insegurança, suas consequências devastadoras e, acima de tudo, como se libertar dessa sensação que te impede de ser quem você foi chamado para ser. Porque sim, você tem um chamado, e não existe chamado onde reina o medo. A insegurança, por mais incômoda que seja, é um sentimento natural. Todo ser humano, em algum momento da vida, duvida de si mesmo. Seja diante de uma entrevista de emprego, numa relação amorosa, ao subir num palco, ao se expor. Duvidar faz parte do processo de crescimento. Nós precisamos entender isso. Mas o problema surge quando essa dúvida vira padrão. Quando toda escolha vem acompanhada de um será que eu consigo? Será que eu mereço? E se eu fracassar? A insegurança constante nos poda de dentro para fora. Não precisa de inimigo externo. Ela sabota por dentro. Insegurança é como viver em uma casa trancada por dentro. O mundo está lá fora, mas você não tem coragem de abrir a porta. Uma vida guiada pela insegurança perde oportunidades, não apenas profissionais, mas emocionais. Relacionamentos saudáveis deixam de florescer porque você acha que não é suficiente. Sonhos morrem antes de nascerem porque você acha que não é capaz. Você evita conversas importantes porque teme rejeição. Foge de desafios porque acredita que vai fracassar. E assim, sem perceber, você não vive, apenas sobrevive. Quantas vezes você ficou em silêncio quando queria falar? Quantas vezes você se escondeu quando queria ser visto, vista? Quantas vezes você disse sim, querendo dizer não, por medo de desagradar? Quem vive tentando agradar todo mundo acaba se tornando um estranho para si mesmo. Se até aqui essa conversa está fazendo algum sentido, está mexendo com você, está te incomodando, é porque isso é bom. Então aproveita esse momento. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e comenta aqui abaixo qual parte do vídeo mais falou com você. Isso ajuda o algoritmo, ajuda o meu trabalho e principalmente ajuda outras pessoas que também precisam ouvir isso. Porque insegurança não se cura com silêncio, se cura com acolhimento e com verdade. Por trás da insegurança, pessoal, mora um monstro chamado medo. Medo de falhar, medo de decepcionar, medo de não ser suficiente. E aqui vai uma verdade poderosa. Não se vence o medo esperando ele passar. Se vence o medo atravessando ele. Medo se enfrenta sentindo, com o coração acelerado, com a voz tremendo, com a mão suando. Mas enfrente o medo de frente, porque ninguém cresce na zona de conforto, ninguém se torna seguro evitando a vida. A segurança vem da experiência de ter sobrevivido ao que você achava que não conseguiria. Coragem não é a ausência de medo, é a decisão de seguir em frente mesmo com ele do lado. Na raiz da segurança verdadeira existe algo que ultrapassa a autoestima, autoconhecimento e confiança. Existe identidade, e a identidade do ser humano está no Criador. Quando você entende que foi criado com um propósito, que foi planejado antes de nascer, que Deus te viu no ventre e já te conhecia, você para de mendigar a aprovação dos outros. Você se ancora em quem te criou.
Não se trata mais do que os outros pensam, trata-se do que Deus pensa. E se Ele diz que você é filho, é filha, que você é amado, amada, que tem valor, quem pode tirar isso de você? Eu pergunto. Então fica o questionamento: como me tornar uma pessoa mais segura? O primeiro ponto é: se conheça. Quanto mais você se conhece, mais você se respeita. E quem se respeita, se posiciona. Outra coisa, aceite as suas imperfeições. Você não precisa ser perfeito para ser digno. Perfeição não é segurança. A segurança vem da autenticidade. Terceiro ponto, cerque-se de pessoas que te levantam, gente que te apoia, que não diminui suas vitórias, que não ironiza, que não atrapalha, que não cancela os seus sonhos. E quarto, viva por princípios, não por expectativas. Quem vive tentando agradar os outros perde o rumo. Tenha valores, tenha um norte. Ainda vou trazer mais um ponto aqui de lambuja para você. Busque a Deus. É nele que está a raiz da verdadeira identidade, é nele que você encontra a paz que o medo não consegue abalar. Insegurança é viver com medo de ser quem você é, mas coragem é olhar para esse medo, é respirar fundo e mesmo assim continuar. Seja seguro, seja segura, não porque o mundo vai te aplaudir, mas porque você entende finalmente que já tem valor antes mesmo de tentar. Segurança não é sobre ser perfeito, é sobre saber que você é amado, mesmo com todas as suas limitações.